Uma vez eu vi num site desse de reclamação, um cliente reclamando que ele utilizou um determinado produto no seu rodapé Correto. e não resolveu. Só que aquele mesmo fabricante tinha um produto que era adequado para a situação dele e ele estava utilizando um produto errado. Sim. Então, aquele fabricante tem lá sua linha de produtos. O produto A que ele utilizou era um produto para ele utilizar na laje. Correto. E ele utilizou no rodapé. Então, não dá aqui para a gente falar sempre que é problema do fabricante, né? É problema, às vezes, de ler o rótulo. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, aqui é o Juarez Cavaleira e mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre impermeabilização, como se fazer uma impermeabilização correta, passando por todas as fases. E para isso não podemos deixar de chamar o nosso mestre Michael Valtingorge, que é o CEO da Local Vazamento e criador do Elastimper, ganhador do Prêmio Inovação 2019 da FEICOM. Fique à vontade, meu amigo. Seja bem-vindo, como sempre. Obrigado por essa honra. Tudo bom, Juarez? Tudo bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Sei que foi complicado de novo de trazer você, né? Vários percalços, mas você está aqui porque você é um cara fundamental para nosso projeto andar. Porque a impermeabilização, você sabe como que nós trabalhamos aqui no Vale. Todo dia a gente tem que plantar uma semente na cabeça das pessoas. Eu acredito que para você, fabricante, não deve ser diferente, né? Principalmente a parte cultural, né? Tem muitos enganos por aí, muita dica falsa, né? Sim, muito fake, né? Sim. Então é muito bom a gente trabalhar essa parte da informação, na verdade. Sim. E isso para você começou de um tempo para cá ou foi logo no começo que você entrou para a área de fabricante? Já começou essa situação? De desinformação? Quando eu comecei, desde o caça-vazamento, né? Desde 2008, quando eu visitava a casa dos clientes para localizar vazamento subterrâneo. Não tinha nada a ver com impermeabilização, mas desde aquela época você já ouvia o cliente sempre reclamando, né? De um profissional A, B, C, parede estourada, vazamento no telhado, na laje. Sim. Então isso, na verdade, é um problema comum, recorrente, infelizmente, né? Sim. Eu vejo a Elastimper, ela tem um programa que trabalha muito forte a informação do seu produto, para que serve e onde usar. E eu não vejo isso nos concorrentes. E eu queria saber como que você fez essa dinâmica de ter um trabalho para informar, mesmo ao mesmo tempo você tendo um produto de excelência. E você ensina o passo a passo. Eu costumo dizer o seguinte, final de semana é feito para dormir. Correto. Eu não quero o cliente me incomodando, no bom sentido, lógico, para reclamar de um problema que teve, ou de uma falta de informação, ou porque não soube utilizar um produto. Final de semana ele é feito para dormir. Correto. Hoje, a minha principal área dentro da empresa, o que eu mais faço hoje, é cuidar do saque, do atendimento ao cliente, de tirar dúvida, Sim. de resolver os problemas que eles não estão conseguindo resolver. Então, essa parte da informação eu trabalho muito forte, né? Tanto na parte de vídeos, tutoriais, quanto os recordes de podcast que a gente está sempre soltando também. Sim. Isso é fundamental, né? Não adianta eu te vender um produto. Eu não estou aqui para te vender produto. Estou aqui para te oferecer a solução. Sim. Né? Então, esse é o foco principal. Então, quando a gente vê suas matérias, sua parte de mídia, a gente entende isso também, que você não é um vendedor que força a venda. Não, você oferece os benefícios e o porquê daquilo, certo? E isso é muito interessante, porque a gente pega muitas das vezes, o cliente, por falta de informação, ele gasta 2, 3 vezes, 4 vezes, e parece que isso é intencional. E a gente não vê isso na Elastimper. Agora você falou uma coisa que parece mesmo, né? Que é intencional. Às vezes é como a gente fala, né? O produto comercial, o produto de prateleira, né? Sim. É feito para vender, né? Sim. Assim, eu não tô lá na cabeça do meu concorrente, não tô aqui para julgar ninguém, nem, enfim, falar por eles, né?
Mas agora o que a gente vê também muitas das vezes é uma utilização errada dos produtos. Por exemplo, uma vez eu vi num site desse de reclamação, um cliente reclamando que ele utilizou um determinado produto no seu rodapé. Correto. E não resolveu. Só que aquele mesmo fabricante tinha um produto que era adequado para a situação dele e ele estava utilizando um produto errado. Sim. Então, aquele fabricante tem lá sua linha de produtos. O produto A que ele utilizou era um produto para ele utilizar na laje. Correto. E ele utilizou no rodapé. Então, não dá aqui para a gente falar sempre que é problema do fabricante, né? É problema, às vezes, de ler o rótulo, né? Entendi. Às vezes eu recebo, por exemplo, uma ocorrência de cliente e ele me traz uma determinada situação. Só que o que ele está me trazendo vai contra aquilo que está no próprio rótulo do produto. Sim. E quando você passa a informação, o cliente rebate e fala, não, mas isso está no rótulo, né? E muitas das vezes o cliente ele insiste naquela ideia que ele tem, ele acredita naquilo, tem um conceito formado. Correto. E aí fica até difícil de debater. Então, assim, não dá também às vezes para jogar tudo para as costas do fabricante. A gente precisa ler o rótulo. Ler o rótulo do produto, o que está escrito lá, o que é indicado, o que não é. Se não está no rótulo do produto, então, peraí. Vamos falar com o fabricante, vamos ver se dá para fazer dessa forma ou não. Né? Isso acho que é importante também. Michael, você falou um assunto muito importante. Rótulo. O rótulo da Elastimper, como a gente tem aqui, ó, ele é um rótulo que é didático. Ele é explicativo, um técnico consegue ler como uma pessoa que vai fazer o serviço no final de semana. Sim. Mas isso, se eu for pegar um outro produto destinado para a mesma área, ele é técnico. Ele são informações técnicas, não é uma informação que um leigo consegue entender. Não sei se você já parou para ver isso. E vocês se preocuparam com essa didática. Eu acho que isso vai muito de quem está fazendo o rótulo, né? Eu sou cara chão de fábrica, né? Então, correto. Eu tô acostumado já com trabalhos manuais, esse tipo de coisa. E o rótulo ele foi feito por mim. Né? Então, entendi. Eu fiz uma prévia do rótulo, isso vai lá pro editor, pessoal de design, eles devolvem e eu fiz as correções pontuais com a minha linguagem, a linguagem do cara chão de fábrica, né? Como eu costumo dizer. Entendi. Então, acho que talvez seja essa a diferença. Sim. Às vezes, de repente, você vai lançar um produto, você joga aquilo na mão de um técnico, né? E ele vai vir com toda a linguagem técnica que ele é formado. Correto. Então, eu acho que, na verdade, o rótulo ele saiu comigo com um misto, né? Um misto do técnico com o chão de fábrica, né? Olha que então, acho legal. Que por isso que tem essa linguagem um pouco mais simples, né? De compreender. Michael, conta pra gente como é ser o fabricante do Elastimper. Cara, eu adoro fabricar o Elastimper, enfim. Na verdade, eu não diria que não é nem tanto foco ser o fabricante do Elastimper, mas oferecer solução, né? É isso que eu bato sempre na tecla, né? Não é um produto em si. Elastimper, ele é só um nome, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Elastimper, para as minhas obras era um produto que eu envasava num balde sem rótulo, né? Não tinha nem nome. Entendi. Então, é sempre oferecer a solução. Então, eu diria que o foco não é ser o fabricante, mas sim te oferecer a solução correta, né? Resolver o teu problema. É isso que infla o ego, né? Vamos dizer assim. É isso que traz aquela realização profissional. É você trazer a solução, né? Ô, Michael, uma curiosidade que eu e muitos têm de saber o que passa na sua cabeça. Um exemplo assim, você tinha uma cabeça de impermeabilizador igual a eu tenho e de uma hora para outra você já teve que mudar de nível e ser um fabricante para atender nós, impermeabilizador. Como que foi esse processo? Na verdade, não teve uma mudança de mentalidade. Quando eu era pequeno, né, meu pai ele tinha uma escola supletivo. Certo. Então, naquela época era muito comum os filhos acompanhar os pais no trabalho. Né, hoje, geralmente, você vê mais ali na creche o dia todo. Eu não tive essa vida de ficar na creche. A minha vida era ficar com meu pai. Então, desde que eu nasci, né? Quando chegou a época de ir para a escolinha, eu ia para a escolinha de manhã e de tarde estava lá na escola do meu pai, trabalhando entre aspas, né? Acompanhando ele. Ficava ali até de noite, até ele dar a última aula da turma da noite, e embora para casa. Então,
Na verdade, não houve uma mudança de mentalidade. A mentalidade ela já veio comigo desde pequeno. Certo. A mentalidade empreendedora. Tanto que eu já fiz N trabalhos autônomos, enfim, por conta própria, independente de estar fechado ou não. Eu nunca me preocupei em se eu era CLT ou se eu ia trabalhar por conta. Eu queria fazer o meu, ganhar o meu pão de cada dia, né? Certo. Então, acho que isso aí vem desde pequeno, né? O meu pai, eu diria que é o grande espelho nesse sentido, né? Certo. Ô, Michael, se você pudesse dar uma dica para os impermeabilizadores hoje, qual é o passo a passo, principalmente assim da reprogramação mental, a mudança da mente da pessoa, de sair de ser um simples impermeabilizador para um impermeabilizador de alta performance? Olha, como você esquece o jeitinho. Esquece esse negócio, eu vou dar um jeito. Entendi. Eu vou resolver aqui, depois a gente vê o resto. Cara, esquece isso. Outro dia eu dei o exemplo aqui do Ricardo Bovolenta, filho do grande professor Marco Bovolenta, que dá o curso lá do Senai do Elashimper. Correto. Comprei ventiladores para instalar no consultório da minha esposa. O ventilador veio todo montado, com a fiação pronta. Era só conectar. Ele pegou o manual e leu o manual inteiro. Olha que legal. Depois minha esposa pediu para instalar os mesmos ventiladores na minha casa. E eu chamei o Ricardo, comprei ventiladores iguais. E ele pegou o manual e leu tudo de novo. Olha pra você ver. E eu questionei ele, falei, poxa, mas você vai ler o manual de novo? Ele falou, vou. Mas é o mesmo ventilador? Ele falou, então, mas pode ter mudado alguma coisa o fabricante. Verdade. Às vezes a gente está com um lote diferente ou não. Verdade. Então eu posso ter uma informação diferente aqui. Então, se você quer ser um profissional de alta performance, esquece esse negócio do jeitinho. Ah, mas o meu cliente ele não quer pagar, o meu cliente não quer gastar. Então, você não tem que fazer o serviço. Porque vai dar errado, né? O cliente, ele não vai ter o problema dele resolvido. Certo. Depois ele vai te ligar e vai te incomodar, entre aspas, né? Mas ele vai te cobrar o resultado que ele não teve. E você vai querer se justificar. E no final você vai sair como um péssimo profissional. Certo. Essa que é a grande verdade. Então, esquece esse jeitinho. Esquece esse negócio de fazer o que dá, comprar o que dá. Ou é ou não é. É sim ou não. Preto ou branco. Certo. Né? Não tem o meio termo. Na própria palavra de Deus, ela fala assim, né? Sobre a pessoa que ela não é quente e nem fria. Ela é morna. Entendi. Ela está sempre em cima do muro. E ali Deus fala assim, que ele está a ponto de vomitar. Certo. Por quê? Porque você não é nenhum e nem outro. Então, ou você é ou não é. Ou você é bom ou é ruim. Se negócio de você fazer o mais ou menos, você nunca vai ser alta performance, você nunca vai se destacar, você nunca vai crescer. Certo. Essa é a verdade. Michael, qual é o segredo de você ter um grupo de WhatsApp da Elashimper com praticamente a elite da impermeabilização? Como que foi essa construção? Isso aí foi, na verdade, foi o Ricardo, esqueci o sobrenome dele, Ricardo de São José dos Campos, é um aplicador que a gente se conheceu na faculdade de engenharia. Certo. E ele deu a ideia, né? Ele falou, cara, vamos fazer um grupo, colocar aquele pessoal que é mais próximo, né? Tanto que esse grupo de WhatsApp ele é um grupo bem fechado, né? Sim. São aquele pessoal mais próximo, mesmo que a gente tenha uma relação, a gente acredita no trabalho, né? E na verdade foi uma ideia dele, assim. E ali é um lugar bacana, porque a gente acaba trocando ideia, né? Sim. E a gente vê que esse cara é fera, né? É verdade. É só elite mesmo, é a nata, né? Que a gente costuma brincar. Mas isso deve te dar um trabalho do caramba, né? Porque você tem que sempre estar levando informação pro grupo, trabalhando mentalidade tanto como aplicador, como vendedor, porque nós somos o vendedor também, né? Na verdade não, porque é a nata, né? Entendi. É a elite, então, como a gente costuma brincar, né? É um pessoal muito, muito consciente, pessoal muito, muito cabeça, trabalha certinho, então... Na verdade, esse grupo não me dá trabalho nenhum, ele só me dá alegria, acaba agregando muito na vida da empresa. E o processo para você chegar nesse grupo, você teve que tirar aplicadores que não atendiam as normas da Elashimper, até chegar nisso? Não. Ou já entrou já selecionado mesmo? Não, já foi selecionado. Graças a Deus, nunca precisei tirar ninguém, né? Entendi. Tem os que acabam saindo por conta própria, né? Porque ele mesmo vê que não se identifica com aquele grupo de pessoas, mas...
Eu nunca tive que tirar ninguém não, cara. Pelo contrário. Ô, Michael, um exemplo assim. Para quem está nos assistindo e quer ser um aplicador da Elastimp, qual é o processo para chegar a essa elite? Não seria bem um aplicador do Elastimper, né? Porque, na verdade, eles não são contratados nossos. Eles são nossos clientes, né? E aqueles clientes que eles se destacam, que ele tem um trabalho bacana, que atende direitinho, que emite nota, que tem certificado de garantia. Entendi. Então, aquele profissional de respeito, a gente a gente convida, na verdade, para incluir os dados deles lá no nosso site, como um aplicador cadastrado, né? Ou seja, você é meu cliente, você precisa de alguém para fazer sua aplicação. Certo. Você vai lá para comprar o produto, mas você está à procura do profissional. Então, você vai no site, você tem alguns contatos. Mas são pessoas filtradas, né? Como a gente fala assim. Não adianta você falar, olha, eu vou comprar seu produto e eu quero ser aplicador cadastrado. Não vai ser. Você vai trabalhar com o produto, você vai me apresentar os trabalhos que você faz. Se a gente vê que você é um cara bacana, que trabalha direitinho, aí eu te convido para entrar no site. Tem gente que fica brava, fala, poxa, mas eu já tenho 10 anos, 20 anos de experiência. Tudo bem, mas eu não te conheço. E por que eu faço dessa forma? Porque se você entrar lá no site, contrata um aplicador, e você não tem sucesso no seu trabalho, você vai me ligar. Sim. E aí volta aquela história. Final de semana ele é feito para dormir. Perfeito. Né? A gente não quer ter problema. Então, a gente tem um pouquinho de cuidado, né? É aquela história, eu não vendo por vender, eu não tenho um produto comercial e eu também não vou ficar enchendo o site com um monte de nome lá só para poder agradar um ou outro, não. Vamos fazer a coisa direitinho, fazer valer a pena. Vamos preservar o nome da gente, né? Preservar a marca, que isso é muito importante. Certo. Ô Michael, qual é o conceito de uma boa impermeabilização, ao seu ver? Primeiro passo, entender da onde está vindo a infiltração. Por exemplo, eu tenho lá uma parede do meu quarto, ela vive com umidade, porque essa parede ela está encostada num barranco. Certo. Se a umidade vem lá de fora, não adianta eu querer tratar por dentro. Entendi. Entende? Então, primeira coisa, infiltração a gente trata pela raiz. Qual é a origem da umidade? Segundo passo, escolher um produto adequado. Certo. Ou eu vou trabalhar com uma argamassa polimérica, ou eu vou trabalhar com a manta asfáltica, vou trabalhar com, no caso, a borracha líquida Elastimper. Enfim, eu tenho N produtos no mercado, né? Eu tenho que saber qual produto se adequa àquela minha necessidade. O produto vai ficar exposto, não vai? Vai ter tráfego ou não? Entendi. Enfim, no caso, por exemplo, telhado, acontece muito, né? A pessoa vai lá e coloca aquelas fitinhas luminizadas no telhado. Aquilo é um derivado de petróleo, vai receber incidência solar, não vai ter problema. Certo. Então, saber de onde vem. Aí, então, eu identifico qual o produto correto para aquela finalidade. Certo. Né? E depois é o básico, né? Limpeza. Limpou, deixa secar. Lavou, deixa secar. Eu tive esses dias um cliente que ele lavou a laje de manhã e de tarde ele estava aplicando. Nossa. Deu problema. Porque era uma laje com cerâmica, a água ficou retida por baixo da cerâmica. Ele acreditou que com poucas horas ali de sol, tá seco, superficial, ele acreditou que aquilo já era o suficiente e não era, né? Então, o que aconteceu? Ele aplicou e o produto, muitas das regiões ali da laje dele, o produto não secou, porque tem a umidade vindo por baixo, não deixa nenhum produto secar. Então, fez a limpeza, fez lavagem, deixa secar, dá um tempo, 24 horas, 48, não tem uma regra, depende muito da situação que você tá. Sim. Tá com dúvida? Entre em contato com a gente vai te ajudar, vai te dar uma orientação para saber se já está na hora ou não de fazer a aplicação desse produto. E lê o rótulo, né? Segue o manual, vamos fazer direitinho, não deixar escapar nenhum ponto, seguir o rendimento, né? Eu tenho rendimento, para aquela laje foi dimensionado 10 baldes, não adianta eu usar 5. Correto. Vai ter problema, né? Eu tenho menos produto, Sim. Né? Então não adianta querer fazer render. Então acho que basicamente é isso, né? Você sabe de onde vem, você escolheu o produto adequado, você fez a limpeza correta da área,
você esperou a área secar no tempo adequado e você seguiu o rótulo e o manual de aplicação. Se você seguir esses passos, acho que já é o suficiente. Ô, Michael, uma dica sua. Um mau impermeabilizante, o quanto ela pode impactar negativamente na vida das pessoas? Olha, eu não diria um mau impermeabilizante. A gente tem aí o caso famoso aí que está viralizando, que é o tal da tinta emborrachada sendo indicada aí, que eu vejo aí apenas por um fabricante para aplicação em laje, telhado, que não é adequado, não é o indicado. Mas com exceção disso, o restante que eu vejo não é nem problema do produto, é problema da utilização. Certo. Como eu dei o exemplo anteriormente, o cidadão pegou uma manta líquida de um determinado fabricante para aplicar no rodapé, sendo que aquele fabricante tinha uma argamassa polimérica para aplicação em rodapé. Então ele usou o produto errado para a função errada. Né? Certo. Então, é respeitar as características do produto. Eu já vi, por exemplo, a aplicação de argamassa polimérica em laje exposta. Também. É um engano. Vai dar errado isso aí. Vai ter problema. Então, o problema é a argamassa polimérica? O problema é o fabricante? Não. O problema é a utilização equivocada que eu estou fazendo do produto. Sim. Então, eu acho que é você respeitar a alimentação de cada produto e para aquilo que ele foi indicado. Sim, sim. Você até cita, né? Eu acho que é seu irmão que mora. Qual é o país? O Carrel mora em Portugal. Ele falou que lá as pessoas têm a cultura é seguir tudo assim, muito certinho e tal. Aqui o brasileiro, a gente tem uma ideia assim que ele quer sempre burlar alguma coisa, ir pelo mais fácil, né? E lá você até explicou que lá isso não acontece, né? Meu irmão, ele comprou um apartamento, ele saiu daqui do Brasil tem alguns anos e foi trabalhar como programador lá em Portugal. E recentemente ele conquistou o apartamento dele. Olha que legal. E chamou um eletricista para poder fazer umas adequações. E ele entende de elétrica, não é que ele é curioso, ele de fato entende de elétrica. Né? E ele, o eletricista, ele tem lá o projeto padrão dele e ele queria um projeto alternativo. Sim. E o eletricista, ele falou, olha, isso aqui eu não vou fazer. Entendi. Não, mas dá certo não. O certo é isso aqui, é esse padrão, né? Eles são bem sistemáticos, né? Você vê como é que é os extremos, né? Lá, eles têm ali a cartilha para poder fazer o serviço. Manual. Né? E por mais que a alternativa B esteja correta, ele não vai pro B, ele vai ficar no A, né? Aqui, pô, já é o oposto, né? Sim. Então, se eu puder dar um jeitinho, eu vou dar. E sempre dá errado. E sempre dá errado, né? É o extremo. Lá ele, com muito custo, conseguiu demonstrar pro eletricista que o projeto dele dava certo. Entendi. Né? E aí eles fizeram lá o projeto alternativo dele, mas é bem difícil lá, cara. São bem sistemáticos, né? Sim, até você citou a situação do lanche lá, né? Que não... Do lanche, do dog, né? Ele foi comer um dog e não tinha pão de dog. Olha, o pão de leite que a gente faz o cachorro quente aqui, né? E ele falou, não, pode ser um pão francês. Ele falou, não, pão francês não fica bom. Olha pra você ver. Dog no pão francês não tem. Não, mas eu quero um lanche, então eu queria um lanche com salsicha. Eu falei, não, lanche com salsicha eu posso fazer pra você, né? Fez o lanche com todas as características do dog, mas com outro tipo de pão. Mas você vê, eles não aceitam chamar aquilo de dog, né? Ô, Michael, qual que é o nome dele? Nós vai fazer um corte e mandar pra ele. Carrel. Aí eu mando um abraço pra ele. Opa, valeu, irmão. Um abraço pra você, cara. Beleza. Ô, Michael, isso que você falou é muito interessante, das pessoas quererem burlar. Isso é cultural, a gente vê, assim, muitas das vezes, pessoas que não são qualificadas para usar o impermeabilizante, ele não segue as regras que você acabou de falar. Um exemplo assim, isso acontece muito na nossa profissão de impermeabilizador. Um exemplo assim, um eletricista, ele tem que seguir uma série de normas para fazer a situação que ele tem que fazer, que é a distribuição de carga, tudo isso. E na impermeabilização isso não existe, porque ele acha assim que o impermeabilizador, pelo menos a gente vê nas coisas, pode ser o servente, ele vai lá e passa o produto, tá beleza, joga o piso em cima. Porém, a hora que dá o problema, daí chama o impermeabilizador. Para quê? Para que o impermeabilizador assuma aquele erro. Acontece muito isso na sua região? Olha, eu não vou dizer que isso é um problema da construção civil, da área da impermeabilização. Isso é um problema generalizado, né? Infelizmente.
Toda área que a gente vê, toda área profissional, sempre tem alguém para querer dar um jeito em alguma coisa. Sim. Para querer burlar algum processo. E na maioria das vezes eu vejo as pessoas fazendo isso por questão de custo. Correto. Ah, porque aqui vai gastar muito, então eu vou por esse caminho alternativo, que eu vou gastar um pouquinho menos. E acaba dando errado. Se a gente for falar do Elastimper, por exemplo, o Elastimper, ele é um produto que qualquer pessoa aplica. Certo. Minha mãe aplica, minha avó aplica, minha filha aplica. Sabe? Sua netinha vai aplicar. Qualquer pessoa vai aplicar. Seguindo o manual certinho, seguindo o vídeo tutorial e seguindo as regras que estão ali do jogo. Certo. Né? É aquilo que eu falo. Tem uma regra aí, tem um caso pontual que está fora da regra, não está literalmente como escrito, então pergunta para a gente vai te ajudar. Agora, a gente vai voltar um pouquinho para o passado. Vamos trabalhar, por exemplo, com uma manta asfáltica. Não dá para uma pessoa curiosa fazer. Entendi. Se ele não passar por um Senai, se ele não passar por um curso especializado de um fabricante que vai instruir ele direitinho. Uma argamassa polimérica também. Entendi. Já são produtos que você precisa ter uma compreensão melhor daquilo que você está fazendo. Aí o curioso, o ajudante, se ele se meter a fazer aquilo ali, a chance de dar errado ela é muito grande, né? Então, acho que tudo depende, mas isso que você está falando acontece em toda a área, cara. Michael, você é um cara visionário. O que você vê de impacto negativo, principalmente em mão de obra, para daqui no máximo 5 anos? Impacto negativo? Isso, porque aqui nós estamos sentindo falta de mão de obra. Então, trabalho manual tá bem difícil, né, da gente ter pessoas, né, trabalhando. Pô, na minha época, quando eu era adolescente, pô, a molecada, ela se virava para poder trabalhar, fazer alguma coisa. Eu não vejo mais esse movimento hoje, né? Isso. É um movimento um pouco mais escasso. E geralmente o pessoal está indo mais para a área de tecnologia, né? Sim. Principalmente agora, inteligência artificial, tudo mais. Então, eu vejo as pessoas fugindo um pouco da área de serviços manuais, né? Sim. Eu para falar a verdade, eu me preocupo bastante, assim, sabe? Hoje, se você for construir um imóvel, para você arrumar um profissional é bem mais difícil do que anos atrás, né? Sim, sim. Então, eu acho que vai ficar cada dia mais escasso. Não à toa a gente tem hoje sistemas construtivos de pré-moldado, por exemplo, né? Que, eu vi um chalé esses dias, os caras fazem o chalé em uma semana. Isso. Um chalé inteiro de quarto, sala, cozinha, aquele estilo europeu, né? Certo. Poxa, uma semana, cara, chalézinho, pronto. Então, por aí você já vê o futuro da construção, né? Entendi. Não sei como é que vai ficar não, mas acho que é um pouquinho porque difícil. aqui a gente vê assim, o profissional ele já está acima de 55 anos, 60 anos, que são os antigos pedreiros. Os jovens, a gente não vê indo para essa área, porque querendo ou não, é uma área pesada. Na impermeabilização, eu acredito que o impacto vai ser pouco, porque a nossa área é uma área mais técnica. A pessoa não é aquele grosso da obra. A gente chega, depois de tudo pronto, vai lá, aplica o nosso sistema e vai embora. Igual do chalé que você acabou de citar. É um pessoal técnico. Tem o cara que faz a parte de madeiramento, né? Que é o... Esqueci o nome, o marceneiro, né? Ou o carpinteiro. E já vem o telhadista, já vem todos esses caras. Então são uma linha técnica, porque cada um entra ali, faz uma coisa e vai embora. Então nessa área eu acredito que na impermeabilização não vai impactar tanto. Mas se você for olhar lá na frente, se faltar pedreiro, não vai chegar a laje pronta pra gente impermeabilizar também. Ou telhado. E você como empresário, você vê um exemplo assim, será que se a gente desse mais curso, mais um exemplo assim... criasse um universo assim para atrair esses profissionais novos para a área, porque a área da construção civil é uma área magnífica, eu acho maravilhoso, e os Estados Unidos faz muito isso, eles fazem competição, eles fazem curso, eles criam um glamour em cima da construção civil, que lá a construção civil o cara chega de Dodge Ram para trabalhar. Porque é uma área valorizada e você vê que o pessoal é muito técnico. Será que conseguiria trazer isso para o Brasil? Principalmente vocês que estão na ponta da cadeia? Olha, acho que você falou um negócio, tocou um assunto que é importante, né? O profissional da construção civil lá nos Estados Unidos, como você disse, o cara chega de RAM, chega de
cara, ele veste bem, ele come bem, Sim. ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa. Sim. Aqui já é o oposto. Então, veja, para mim te atrair para uma determinada área, você tem que, das duas, uma. Ou você não tem outra saída, e é o que te sobrou isso aqui, ou você enxerga uma oportunidade. Entendi. Foi o meu caso. Eu enxerguei a oportunidade. Não é que sobrou isso para mim, não. Eu percebi que tinha muita brecha, muito serviço mal feito, muita carência de soluções. Eu falei, não, eu vou engatar nessa. Só que, de novo, né, o que a gente escuta muito os prestadores falando? Ah, porque o cliente reclamou do preço. Ah, o cliente achou caro. Ah, porque vai gastar muito. E as pessoas se incomodam muito com isso. O próprio prestador, ele se incomoda. Sim. Ele mesmo começa a agir negativamente. E aí ele começa a baixar o preço dele. Sim. Ele vai fazer mais barato. Aí ele começa a dar o famoso jeitinho. Não resolve o problema do cliente. Ele não consegue pagar a conta de água e a conta de luz dele. Correto. Ele não consegue fazer uma compra no mercado. Por quê? Porque ele está se incomodando com o que o cliente vai achar. E, por outro lado, o cliente também está desvalorizando o serviço dele. Sim. Né? Ah, mas é caro, eu não tenho condições. Tudo bem. Eu também não tenho condições de fazer tudo que eu quero. Correto. Eu queria condições de fazer muito mais. Mas eu não posso fazer tudo. Né? Entendi. Não sou o rei, né? Infelizmente. Mas a gente faz o que dá. E faz com consciência. Então, isso é um problema cultural. Então, as pessoas, tanto o cliente precisa mudar a cultura para valorizar mais o trabalho do prestador, e o prestador precisa fazer a parte dele. Para com esse negócio de dar jeitinho, para de queimar o seu próprio filme, Sim. porque o prestador ele queima o próprio filme. É impressionante como as pessoas cavam o próprio buraco, né? Valoriza o seu trabalho. Tem que cobrar tem que cobrar. Você tem ajudante, você tem 13º para pagar, você tem férias para pagar, você tem contador, você tem nota fiscal. Tudo tem preço, não tem jeito. E o serviço bem feito tem preço também. Produto de qualidade tem preço também. Então, o prestador colocando isso na cabeça dele e seguindo aquela linha de raciocínio firme, né, ele vai conseguir crescer, ele vai conquistar as coisas dele, ele vai resolver os problemas do cliente e ele vai incentivar aqueles que estão de olho naquilo que ele está fazendo. Entendi. Né? Então, eu fui incentivado pelo que as pessoas não estavam fazendo. Entendi. Então, aqui eu encontrei a brecha e eu ataquei. Agora, a gente precisa também incentivar por aquilo que dá certo. Então, se ele for um profissional de excelência, ele vai crescer e ele vai motivar as outras pessoas. Então, correto. Não sei até que ponto as empresas elas podem ajudar. Eu procuro aqui fazer minha parte, dando uma dica ou outra, transferindo um pouco daquilo que está na minha mente, né? Mas é uma coisa que tem que mudar a cultura, tanto das empresas, quanto dos prestadores, quanto dos clientes. Correto. É um círculo, né, que a gente precisa fechar. Por isso que chegou naquilo que eu perguntei para você anterior, do grupo que você tem. Eu vejo lá, eu tenho o prazer de estar naquele grupo, aqueles impermeabilizadores, eles têm uma vida que não é comum para os outros impermeabilizadores aqui fora. Porque você vê que eles vivem bem, eles têm carro bom, moto, eles têm um luxo. E, tipo, a gente não vê isso aqui fora. E os fabricantes que a gente conhece, ele não incentiva isso. E eu vejo ali que naquele grupo que você tem que é fechado, é um grupo próspero. Então eu queria que você falasse se essa metodologia que você tem, você leva para lá para que eles sejam aquilo que eles são hoje. Sim. Às vezes a gente tá trocando mensagens lá e eu começo a filosofar, né? Como eu costumo brincar pro pessoal. Sim. E aí eu me pego nos pensamentos, eu falo, pessoal, vou parar por aqui porque eu já tô filosofando demais. Ah, mas eu né? uso bastante as coisas que você fala. Mas assim, aqueles que não prosperaram, eles estão no caminho da prosperidade, né? Estão com uma mentalidade forte, conscientes, Sim. são ótimos profissionais. Então assim, aqueles que não chegaram lá, com certeza eles vão chegar. E essa é uma das coisas bacanas do grupo, né? Porque a gente compartilha dessa mentalidade de prosperidade, de uma boa prestação de serviço, de agir pelo certo, né?
Eu vejo isso aí como um ponto muito positivo, né? Ah, legal. O Eudes, você pode colocar pra gente aí o vídeo, por gentileza? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Enes da empresa ENS. A gente trabalha com impermeabilização e nosso carro-chefe é a Elastimper. A gente veio deixar um relato aí pro pessoal do podcast, tá? Falando sobre o nosso relacionamento com a Elastimper, com a borracha Elastimper, né? Umas líderes do mercado aí. Uma empresa líder do mercado no setor de impermeabilização. E vou falar um pouco para vocês referente a como foi o nosso conhecimento, como foi o nosso engajamento com a empresa. Isso já tem alguns anos, né? Foi lá nos anos de 2018. Começamos uma parceria. E não foi fácil. Falo para vocês, não foi fácil. Eu cheguei no Michael já querendo ser cadastrado. Ele falou, cara, não é assim, precisa passar por um processo. E eu corri atrás, cara, eu queria muito. Eu conheci a Elastimper pela rede social, pelo Facebook. E eu trabalhava numa empresa de impermeabilização. E eu relatava bastante pro meu ex-patrão, cara, olha esse material, mano. Esse material é muito bom, isso é borracha, isso é inovação, cara. Isso aqui envelopa qualquer coisa e tal. Ele não deu muita atenção. E aquilo ficou dentro de mim. Vamos procurar isso daí. E saí ligando. Consegui o telefone da empresa, consegui contato com o Michael. Saudoso Michael aí, que, cara, sem comentário. O cara é muito humilde. Ele pôde me ajudar assim. Ele falou, cara, vê o que você pode fazer para você ser cadastrado. Eu preciso de uma lista de documentos, eu preciso de CNPJ. E aí eu trabalhava na área, mas eu não tinha firma aberta, eu não tinha nada disso. E aí eu comecei a correr atrás. São uns longos aí, uns meses, mais de 6 meses atrás dessa documentação. Conseguimos cadastrar na empresa. Puxa, fiquei feliz pra caramba. E desse dia em diante, aí começou a aparecer cliente. Começou a ligar, cliente pra cá, cliente pra lá, e a gente começou a crescer. Cara, eu via aquilo ali que eu ficava empolgado. Cada cliente que ligava, eu queria ir fazer o telhado, eu queria fazer a laje. E eu precisava já começou a subir a demanda de serviço. Desta parte, o produto é excelente, não tenho o que falar. Eu, assim, quando vi aquela propaganda pelo Facebook, eu já fiquei empolgado ali mesmo, sem ter conhecimento algum com o material, sem ter conhecimento nenhum com a Elastimper. Eu já fiquei empolgado, porque eu vi aquilo ali um grande mercado, cara. Porque na época só existia a manta líquida. E a gente trabalhava, inclusive, com ela. E com a telinha ainda, não era nem vendi. Então, cara, quando eu consegui ser cadastrado e comecei a pegar cliente, eu falei, nossa, aquilo ali pra mim foi o paraíso. E dessa data em diante, que foi 2019 mais ou menos, que eu consegui ter cadastrado a minha empresa na Elastimper, uma parceria. Dessa data em diante mudou muita coisa. Muita coisa eu tenho a agradecer a Elastimper. Foi uma convivência, assim, é uma convivência muito boa. A gente oferece o material ele se vende sozinho. Muitos clientes não conhecem, quando você apresenta o material, eles falam, pode aplicar, pode vir, a gente fechamos já contrato. Hoje a gente estamos num nível aí de atender condomínios, prédios comerciais aí, e a gente leva Elastimper, a gente faz pintura de pista de heliponto, e a gente coloca Elastimper nessas pistas. Cara, o sucesso é garantido, eu não tenho o que falar. Isso é um carro-chefe. Aplicação de manta asfáltica a gente aplica às vezes em quando, mas o que predomina na nossa área é Elastimper. É a borracha Elastimper. Não tenho nem o que falar. O sucesso que eu tenho financeiramente vem tudo de Elastimper. Graças, primeiramente, Deus, né? E graças a Deus a Elastimper tem nos surpreendido cada vez mais. Tá levando a gente a um patamar aí um pouco mais elevado. Humildemente falando assim, porque a gente veio de ser funcionário o tempo todo e saímos de funcionário para termos colaboradores na empresa. Então eu sempre prestei serviço para algumas pessoas e hoje em dia eu sou um gerador de empregos. Então isso, graças a Deus, o conhecimento que a gente tivemos e quando vi a borracha me apaixonei automaticamente por ela e corri atrás de conhecer, de saber como é que eu aplicava esse material. E graças a Deus tem dado certo, tenho a agradecer o Michael,
Agradecer essa grande ideia que ele teve aí de fabricar essa borracha, cara, que não tem o que falar. É fazer, olha, ligação de chuva. Tá 2 dias chovendo aí, a gente não tem uma ligação. Olha, Enéas, tem um probleminha aqui. Não tem isso, cara. O material é fundamental para essa área de impermeabilização. Inclusive mais quando a gente mexe com telhado, condomínio. É fazer e impermeabilizar e acabou o seu problema, dorme tranquilo. Então estou passando aí para deixar esse vídeo. Agradecer muito o pessoal aí. Atenção, o pessoal da recepção da Elastimper lá, que atende a gente muito bem. Atenção que o Michel dá pra gente sobre qualquer situação. Ele dá um feedback muito bom. A gente dúvida, liga lá. O Michel, eu preciso de uma dúvida aqui, estou com uma situação. Cara, parabéns. Eu só tenho que indicar 100% aí. Continuar com essa parceria anos e anos aí, porque sucesso é garantia de ambas as partes. Muito obrigado aí. Pô, Enéas, cara, esse aí foi um dos primeiros, né, que fez o curso lá do Senac, professor Marco Bovolenta. Abraço pro senhor também, professor. Um abraço para você, Enéas. Obrigado por essa mensagem. Ele até falou agora, né, pô, a hora que a gente fala com ele, meu, esse cara, ele deslanchou, né, ele não me liga para mais nada. Esses dias ele apareceu lá no grupo, mandou uma mensagem, falou, rapaz, onde é que você tá? Você sumiu. Porque ele cresceu demais, né? Ele hoje é um profissional de excelência, de fato, né? Pegou esses dias um L-ponto pra fazer, cara, com material, coisa linda. Falei, pô, né, você tem que divulgar isso aí, cara, porque ó, esse lugar que você tá, o trabalho que você tá fazendo. Nossa, ele fez um trabalho incrível lá no L-ponto. E, enfim, eu só tenho que agradecer, né, cara? Esses caras são demais. Enéas é um dos primeiros aí que tá com a gente até hoje. Então, estamos em 24, são 6 anos, né, cara? Olha que legal. Junto com a gente, pô, só tenho a agradecer. Então, como a gente tava falando que o grupo é próspero, já tem ele como exemplo. Você viu o jeito que ele fala da Elastimper, como a Elastimper mudou a vida dele como aplicador, entendeu? Ele era CLT, né? Hoje ele emprega, ele dá emprego para as pessoas. Pô, eu fico feliz demais, né, cara? É bom a gente ver a prosperidade das pessoas, né? Isso é muito bom. Sim. É o que eu fico admirado em você, eu tô falando eu, Juarez. De onde você saiu e onde você chegou, entendeu? Então, a gente leva você como inspiração, porque porque eu, antes de conhecer você, eu achei que eu ia ficar lá aplicando, entendeu? Até ficar velhinho e não tinha mais alternativa para mim. Quando eu conheci você, eu vi, não, tem um outro lugar ao sol, né? E daí é isso que motiva a gente a querer progredir na vida. É ver como que você é, entendeu? Você é humilde, você é um cara que atende a gente toda hora. E você tá lá já num patamar que muitos outros nem ligavam pra gente. A gente ia ter que conversar no máximo com a secretária e nunca mais. E você não, você tem esse contato com todos, né? É muito interessante. Não dá pra perder a essência, né? Você tem que saber de onde você veio e... Eu vou lá na fábrica, você não me vê sentado no escritório. Olha, você vai me ver na expedição, você vai me ver na produção, na recepção. É um meio que eu gosto de estar, cara. Entendi. E então isso aí seria o quê? A fórmula do sucesso da Elastimper hoje. Simplicidade, né? Você vê, eu sou o tipo do cara, por exemplo, quando eu vou pra praia, eu faço meu cafezinho de manhã, certo? Pego minha xícara, descalço, eu vou lá pra calçada e sento no chão, cara. Olha isso aí. Entendeu? Isso é muito bom. O dia que eu perder isso aí, sei lá, eu acho que eu me perdi. O dia que a condição, se eu perder essa essência, então eu tô perdido, cara. Pode me enterrar porque acabou o homem, né? Então, você é um exemplo de humildade. É que, um exemplo assim, eu estive uma vez com um fabricante, num evento, o fabricante estava com 7 segurança no stand. Falei, nossa, meu cara... E não era uma empresa assim, com a visibilidade da Elastimper. Sim. Por isso que a gente faz essa comparação, quando a gente conversa com o grupo, os caras falam da admiração que tem por você. Eu acho que isso aí é complicado, pelo quê? Quando você influencia pessoas, eu acho que a pessoa fica meio engessada. Isso ao meu ver, quero saber a sua opinião. Porque quando eu sei que eu estou influenciando, se eu fizer alguma bobeira aqui, gera negatividade aqui. Então você tem que ter aquela linha do exemplo. Sim. Ou
Como que funciona essa coisa para você? Isso com certeza, né? Você passa a ser a vitrine, né? Sim. Então, você tá lá passando numa loja, aquela vitrine linda, maravilhosa, com aquelas roupas e tal. De repente você vê uma outra vitrine, ou de repente você passa lá no outro dia e aquela vitrine já não tá mais tão arrumada, ou não tem uma peça de roupa tão boa. Sim. Você vai notar isso aí, né? Então, assim, independente da gente ser vitrine ou não, você tem que vigiar seus passos. Sim. Né? Você não sendo vitrine, fazendo bobagem, cara, já vamos falar. Até né? aquele whisky já não vai poder tomar mais. Porque se passar do ponto, já tá nas redes sociais. Mas eu nem bebo em público, né? Entendi. Eu geralmente, quando eu vou tomar meu whisky, é dentro do quarto, porque eu tomo um gole e capoto, né, cara? Acabou o homem também, não sobra ninguém. Então, porque quando a gente conversa com as pessoas que têm a influência que você tem, ele fala, puta, Juarez, eu vou em certos lugares, eu já fico assim tenso, porque tudo que eu fizer pode refletir negativamente ou positivamente. Daí parece que a pessoa fica muito engessada. Então, mas aí tem que ver se a pessoa não tá vestindo uma máscara, né? Será que aquela pessoa mesmo? Porque eu não mudo, minha rotina não mudou. Entendi. Né? O que eu mudei, assim, que eu posso... Não é que eu mudei, mas eu procurei melhorar, é às vezes a maneira como você se comunica. Entendi. Né? Então, por exemplo, eu falava mais acelerado, hoje eu falo um pouco mais pausado. Eu procuro pensar um pouquinho mais antes de soltar as palavras para poder ser entendido, ser compreendido. Né? Mas aí tem uma diferença, né? É ser quem você é ou vestir uma máscara. Entendi. Eu saio nos lugares, eu continuo sendo a pessoa que eu sou. Né? Não muda. Então você não tem muita preocupação com o que as pessoas vão estar vendo, porque sou eu mesmo. Cara. Olha para você ver. Um CEO de uma empresa, você fala que chega assim, o final de semana, folga, você vai lá, tá de bermuda, pé no chão. Sim. Muitas das vezes passa pelo Michel, nem conhece. Não reconhece, né? Você me vê lá na praia, lá você não vai me reconhecer, não. Olha, isso é muito legal. Ô, Michael, deixa eu perguntar uma coisa. Eu faço a aplicação do Elastimper. Depois de um certo tempo, eu preciso fazer uma manutenção porque algo aconteceu em cima da laje, a pessoa colocou uma placa solar ou modificou alguma coisa. O Elastimper dá manutenção? Bom, isso é uma das grandes vantagens do Elastimper, né? Então, ao contrário, por exemplo, uma manta asfáltica, se tiver um dano nessa manta, eu muito provavelmente vou ter que fazer toda a remoção e refazer o meu trabalho. Troca do sistema. Né? Agora, o Elastimper, eu com uma trincha, uma brocha, um rolo e um pouquinho de produto eu faço reparo. Então, por exemplo, eu tive que fazer manutenção na placa solar. Né? Eu instalei placa solar na minha laje. Vai ter as furações para poder fixar ela. Talvez algum dano, de repente o cara, uma caixa de ferramenta, uma pancada, alguma coisa, pode acabar danificando. Então eu com uma trincha, eu consigo fazer o reparo localizado. Certo. Né? Outra dúvida que as pessoas têm bastante. Olha, eu selei o meu telhado, mas eu preciso acessar a caixa d'água. Né? Eu vou trocar a caixa, e agora? Como é que eu faço? Você vai com o estilete, você vai recortar a manta na região onde você vai acessar o telhado para poder remover essas telhas. Legal. E depois você vai então recolocar as telhas e fazer o reparo localizado. Né? Então, isso é uma grande vantagem do produto, é você poder fazer esses reparos pontuais. Tem uma manutenção, eu consigo ir lá e reparar só naquele local. Top. Uma coisa que eu acho muito legal do Elastimper, a gente ter a opção de cores. Sim. Porque geralmente, se você for vender uma impermeabilização de telhado, a pessoa não quer uma manta luminizada em cima do telhado. Pode mudar totalmente a estética. E você se preocupou muito com isso, né? Fica feio, né? O Elastimper hoje ele tem 5 cores, né? Então ele é o branco é térmico, ele reduz até 32% a temperatura da superfície. Isso é um outro ponto bem importante que eu vou aproveitar o gancho aqui. Às vezes eu já vi produto, o fabricante informando que vai reduzir uma determinada porcentagem a temperatura interna. Certo. E eu não consigo determinar quanto internamente vai reduzir. Porque a temperatura interna ela depende da ventilação, depende da altura do meu pé direito, depende da quantidade de horas de incidência solar que tem no meu imóvel. Sim. Então, na cor branca, além de eu refletir os raios solares,
né? Eu tenho também a questão da condutividade térmica da borracha, que ela é muito baixa, ela se aproxima de zero, essa condutividade. Então ela absorve pouca energia, consequentemente ela diminui a temperatura. E a gente vai ter também o cinza, por exemplo, eu posso aplicar numa laje e manter ali o aspecto original, ou até mesmo aquelas telhas do tipo cerâmica, só que ela é feita de cimento, né? Certo. Então, na cor cinza eu também consigo manter o aspecto original. Eu tenho a cor telha, ou terracota, como o pessoal costuma chamar, Certo. mas cor telha de barro. Eu tenho o azul e recentemente a gente lançou o palha. Olha que legal. Então, de repente, tem aquelas telhas na cor bege, então você consegue também já deixar o aspecto original. Quem vê de fora, ele não percebe que tem uma manta em cima do telhado, né? Top. Ô, Michael, eu posso usar o Elastimper para pintar a minha casa? Um exemplo, eu pego o Elastimper branco, eu vou lá e mando colorir ele da cor que eu quero. Isso há possibilidade de fazer isso? Pigmentá-lo? Há possibilidade, embora o Elastimper até deixar essa observação. O Elastimper ele não é uma pintura, ele não é uma tinta para mim pintar a minha casa. Certo. Eu posso fazer a impermeabilização da fachada. Agora, ele pode servir como acabamento na fachada? Pode. Então eu posso tanto utilizar uma das 5 cores que eu já tenho no catálogo, ou eu posso pegar a cor branca, eu compro pigmento base água, pode ser aquele xadrez, ou enfim, né? O pessoal conhece bastante, né? Sim. Aquelas bisnaguinhas. Ou eu posso também levar numa casa de tinta e pedir para fazer a pigmentação da cor que eu quero, sem problema nenhum, desde que o pigmento seja de base água. Sim. Por que eu falei isso pra você? Porque geralmente o pedreiro vai lá, faz o reboco e tal, mas ele tem aquela retração. E daí ele começa a dar aquelas fissuras. E daí eu imaginei isso, de fazer a pintura com o Elastimper e já vai estar pronto. Sim, se for fachada, na verdade tem que fazer, né? A gente volta na história da superfície porosa. Toda Sim. superfície porosa, ela precisa receber uma impermeabilização. Então, essa seria o caminho ideal, né? Faço o reboco, deixo curar 28 dias. Esse é um ponto muito importante. Vai ter profissional que vai falar, mas a cor é 7 dias. Não, a cor é 14. Não, a cor é 21, é 28. O concreto, ele tem fases de cura. Certo. Então, para cada fase, para cada múltiplo de 7, eu tenho uma fase de cura onde eu posso adotar um determinado procedimento. Para impermeabilização, é necessário que eu aguarde os 28 dias de cura. Certo. Isso é muito importante. Então, eu faço reboco, deixo curar o concreto e aí eu faço a impermeabilização. Uma coisa que eu vejo acontecer muito, o camarada reboca a parede hoje, amanhã ele está soltando tinta. Sim, isso é bem comum mesmo. Vai lá e começa a pintar a parede. Vai dar problema, essa pintura vai fissurar. E outra, ele vai atrapalhar o processo de cura da argamassa. Sim. Então, além da argamassa não curar adequadamente, o que vai trazer problemas depois de fissura, rachadura, ele também, aquela pintura que ele fez, ele vai perder. Então, respeita esse processo dos 28 dias. Ah, mas eu vou ter que esperar. Espera um pouquinho. Entendi. Você vai economizar dor de cabeça por muitos anos, vai economizar retrabalho e vai ficar feliz. Michael, eu queria que você desse uma repassada. É um dos nossos maiores problemas aqui no Vale do Paraíba, piscina. Qual é a fórmula correta de fazer uma impermeabilização de uma piscina? Olha, aí então a gente vai ter que ver se a piscina é enterrada ou aérea. Correto. Piscina aérea é fácil, né? Eu vou fazer toda a parte estrutural, vou aguardar os 28 dias de cura e eu vou então fazer a impermeabilização interno e externo, tá? Não é só a parte interna. Ah, mas a externa também vai receber água de chuva, aquela superfície externa vai absorver água e ela tem que então ser impermeabilizada. Certo. Porque senão ela absorve água e vai dar o efeito de pressão negativa em cima da manta que está interno. Sim. Né? Agora, a piscina enterrada, ela já é um ponto de atenção. Então, eu tenho sempre o lençol freático, eu tenho a umidade de solo. Então, o que eu recomendo numa piscina enterrada? Primeiro, você vai levantar a estrutura dela, você vai, se possível, fazer um tubo de drenagem ao redor dessa piscina. Né? Se eu tiver um volume muito alto de umidade de solo, é bacana fazer um sistema de drenagem. Sai baratinho,
não gasta nada. Ah, mas o meu pedreiro falou que não precisa. Tudo bem, pode ser que não seja necessário, pode ser um a mais, mas o custo ele é tão baixo que não vale a pena você ignorar isso. Então você faz o tubinho de drenagem, faz a impermeabilização de toda a parte externa antes de encostar a terra nas paredes. Entendi. E faz uma impermeabilização com argamassa polimérica, porque se tem a umidade do solo. Piscina enterrada ela é um problema muito sério. Muito sério. Para nós é terrível. É difícil trabalhar com isso. Então, eu trabalho também, além de fazer a impermeabilização externa, além de pôr o tubo de drenagem, eu coloco uma argamassa polimérica por dentro, toda a estrutura. Certo. Deixo curar a argamassa polimérica e depois eu vou vir com a impermeabilização flexível e elástica, no caso do Elastimper. Aí sim eu finalizo a impermeabilização. A piscina está pronta? Não, ela não está pronta. Você tem que dar o acabamento. E aqui é outro ponto de objeção que a gente vê muito. Pô, se eu vou dar acabamento, eu vou pôr cerâmica na minha piscina, então eu não preciso impermeabilizar. Isso é um engano. Aí acontece o quê? O camarada coloca a cerâmica, pouco tempo depois ele está perdendo água da piscina. Sim. Ou a cerâmica está desplacando por conta da umidade. Sim. Isso a gente vê acontecer muito. É aquela velha cultura que a gente via muito. Hoje eu não vejo muito isso acontecer, mas no passado era muito frequente. O pedreiro falar para você, ó, coloca piso na sua laje, que você vai resolver o problema da infiltração. E o camarada coloca piso e descobre que o piso não resolve, né, a infiltração. Então, faz a impermeabilização e depois vem com item de acabamento para você poder deixar bacana e preservar a manta. Porque esse é o importante. Por que eu estou vindo com acabamento? Preservar a manta. Sim. É custoso fazer essa impermeabilização. Se eu tiver que esvaziar a piscina, é mais custo, né? Porque eu tenho que esvaziar para depois reparar, para depois encher de novo. Então, protege a manta, faz a proteção mecânica e aí fica tudo bacaninha. Michael, eu vou voltar na parte da piscina, principalmente a piscina com pressão positiva, que é a suspensa. Gostaria que você falasse mais sobre a elasticidade do Elastimper. Por quê? Porque é o que ela trabalha muito, correto? Principalmente quando a pessoa pula em cima dela, tem todo aquele processo que ela abre e fecha, e o Elastimper acompanha tudo isso, né? E principalmente pela própria carga d'água, né? Porque quando imagina você segurar a força que essa carga d'água não exerce sobre a estrutura, né? Então, sim, ela tá lá contraída, né? De repente começa a encher essa piscina e ela sofre uma força muito grande, dilatando essa estrutura, né? Sim. Então, essa seria uma vantagem do Elastimper, é a parte da elasticidade. Sim. Então, como é uma borracha natural, ela estica como um elástico, ela vai então acompanhar essa dilatação. Entendi, porque eu fiz essa pergunta porque eu já vi produto rachar. Não aguentar, entendeu? Por isso que eu tô falando do Elastimper. De pular dentro da piscina? Não. Na hora que você vai fazer o teste de tanquidade, vai ajustar a estrutura e ele não aguenta. Mas aí é um problema de cálculo estrutural, Sim. né? Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam assim, eu posso tirar o vinil, tem uma piscina com vinil, eu posso tirar o vinil e fazer a impermeabilização com Elastimper? Eu falo, olha, depende. Porque a piscina de vinil, ela tem uma estrutura muito mais simples. Muitas das vezes ela não tem sequer as colunas. Sim. Né? Eu tenho piscina, o imóvel que eu comprei na praia, ele já veio, é um imóvel que ele já veio com a piscina pronta. Entendi. E o cidadão fez a piscina com vinil. Entendi. Eu sei que aquela piscina ela não tem coluna. Entendi. Se um dia eu quiser tirar o vinil e colocar uma impermeabilização com Elastimper, eu vou ter que reforçar todas os cantos com a coluna para depois vir com a impermeabilização. Então, se essa piscina recebeu carga d'água e não aguentou, o cálculo estrutural dela está errado. Então, muito provavelmente, talvez seja uma piscina que ela foi feita para trabalhar com vinil. Certo. Estou aqui uma suposição, né? Entendi. E de repente o camarada resolve fazer a impermeabilização. Fala, não vou pôr vinil não, vou pôr uma manta. Mas será que ela estava preparada para receber essa carga de força? Antigamente, quando eu comecei isso aí em 2012, antes da gente fazer a impermeabilização da piscina, a gente fazia uma carga d'água nela para fazer adequação de estrutura, porque daí ela já ia se acomodar, para não fazer o acomodamento de estrutura com impermeabilizante. Sim. Hoje eu acho que isso já não é frequente mais, né? Até pelo gasto de água, né? Mas faz sentido, não é?
Eu dou uma carga de força nela primeiro. Ela vai se ajustar? Ela vai se ajustar e depois eu esvazio ela e faço a impermeabilização. Isso é uma técnica extremamente inteligente. O problema é o consumo de água, né? Todas que eu fiz até hoje, eu fiz nesse sistema que eu aprendi. Porque vai aparecer todas as fissuras, você vai lá, trata, entra com o impermeabilizante e ela não vai romper mais. É excelente. De repente, se der para fazer uma coleta de água de chuva, algo do tipo, para poder ajudar um pouco na economia, né? Mas faz total sentido. Mas choram, tá? Nossa, o caminhão de água é muito caro e tal, aquela coisa. Caro é vazar depois que tiver com acabamento, né? Às vezes também você pode comprar um caminhão com água industrial, né? Uma água de reuso, né? Também tem essas alternativas, né? A água de reuso ela já não é tão cara quanto a água potável, né? Então... Michael, aqui na nossa região, não sei como que é a sua, quando eles chegam no impermeabilizador, eles já dizem que não tem dinheiro mais, entendeu? Porque eles gastaram no porcelanato, eles gastaram naquela porta que tem 7 metros de altura, a sauna, a área gourmet, e a impermeabilização, eles acham que não tem dinheiro para aquilo, entendeu? E é um processo que pra gente é dificultoso. Porque a gente tem que explicar para ele com A mais B que todo aquele investimento dele lá, se não tiver impermeabilização, vai embora. Vai acabar, vai estourar pé de parede, a piscina vai vazar, a laje vai estragar o forro rebaixado. Mas você acha que ele tá chorando só para você? Quando ele comprou a porta lá com 7 metros de altura, quando ele comprou a sauna dele, você acha que ele não chegou no cidadão e falou, olha, tá difícil, tá apertado, tá caro? É aí que a gente tem que... É como eu falo, né, para as pessoas, né? A gente falou isso aqui anteriormente. Às vezes o prestador de serviço ele se incomoda muito com a questão do cliente falar, olha, tá caro, olha, isso aqui eu não tenho dinheiro, olha, assim não vai dar. Não, porque fulano faz pela metade do preço. Então assim, ó, primeira coisa, se apresente, penteie o cabelo, veste uma camisa limpa, saiba apresentar o seu produto, saiba mostrar os diferenciais, porque esse negócio de caro e barato, ele é muito relativo. Ele vai muito da ideia de valor que você transmite para um cliente. Né? Então, por exemplo, celular da maçã. Você pode falar que o 15 é muito caro. Entendi. Mas se você entender o valor que ele tem, isso pode já não ser tão caro assim. Perfeito. Pode custar um valor elevado. Você já não vai falar que é caro. Olha, o valor é um pouco elevado, mas eu tenho a compreensão da ideia de valor e eu vou comprar. Entende? Então, tem que saber transmitir valor para o cliente, tem que saber se apresentar, tem que saber apresentar o teu serviço. Correto. Tem que parar de falar bobagem. Às vezes eu chego, já vi reunião com o diretor, aplicador falando palavrão no meio da mesa, sabe? Com aquela linguagem assim que você fala, poxa, eu queria sumir dali. Eu falei, cara, eu quero ir embora. Entende? Por quê? Você precisa saber falar, mas não é falar culto, não é falar bonito, não. Falar direitinho, sem ficar falando bobagem, sem gíria, sem palavrão, sabe? É o básico, feijão com arroz, né? E caso você fizer esses detalhezinhos, teu cliente pode até achar que é caro. Ah, mas o valor é elevado, não é mais caro, o valor é elevado, mas ele tem a ideia da percepção de valor. Né? Então, porque o cara gastou na casa toda dele, chega comigo ele chora? Não. Esse cara chora com todo mundo, meu amigo. Entendi. Isso aí não tem... já tem aquele ditado, quem não chora não mama, né? Correto. E se o cara tem dinheiro, se o cara prosperou na vida, não foi rasgando dinheiro, né? Sim. Então... Todos os ricos que eu estudei, inclusive você, a gente vê que são pessoas que sabem o valor do dinheiro. Sabe dar valor, onde investir. Esses caras geralmente não investem em passivo, entendeu? Então a gente leva isso aí por mente. Porém, tem aquilo que o senhor falou, que muitas das vezes um ajudante de um impermeabilizador profissional saiu de lá e vai virar impermeabilizador. E ele não tem toda aquela noção de como funciona uma empresa, de toda aquela parte de coleta de impostos, todas as situações, todos os mecanismos para uma empresa funcionar. Daí ele vai lá, faz daquele jeito que você já conhece e depois tem que chamar você para consertar. Geralmente a nossa empresa já não faz isso, porque quem vai lá, o último, o filho é dele. Ah, não, foi o rei da manta que apareceu aqui e aconteceu isso. Então a gente evita de fazer retrabalho. E essa é a história se fala muito hoje de ensinar empreendedorismo nas escolas, né? Sim.
A gente não tem essa cultura na nossa educação, infelizmente. Não se fala de empreendedorismo. Sim, sim. É aquele beabá, aquele, né? É igual, por exemplo, você vai na escola hoje, aí tem a aula de inglês. O que você estuda na aula de inglês? Entendi. Verbo be to be. Você não sabe o que faz com aquele verbo be to be, porque você não sai daquilo. Sim, Né? sim. Você fica toda hora ali naquele verbo e fala, o que eu faço com isso aqui? Então, o cara não tem nem motivação para aprender inglês. Aí, onde é que ele vai ter motivação para aprender inglês? De repente, ele começa a ouvir uma música e ele tem uma certa... começa a curtir aquele cantor e tal, e ele quer aprender. Sim. Né? O que esse cara tá falando? Ou, de repente, ele vai lá, tem um canal de assinatura e tá passando um filme que ele gosta, mas não tá dublado. Sim. E ele se vê na obrigação de aprender inglês. Então, ele vai ter motivação de aprender inglês fora da escola. Sim. Dentro da escola ele não tem motivação. Verdade. Empreendedorismo é a mesma coisa. Não é que todo mundo vai sair virando empresário, porque não existe espaço para todo mundo virar empresário. E nem todo mundo quer ser empresário. Entendi. Essa que é a verdade. Mas noção de empreendedorismo a gente precisa ter. Mesmo se mas eu vou ser CLT. Não, você precisa ter visão de empreendedorismo. Porque se você ficar na visão do CLT, você não vai sair da recepção, você não vai sair daquela função. Você vai ficar anos e anos ali. Sim. E aí acontece, igual a última firma que eu trabalhei, o Axê Laboratórios, tinha um pessoal lá que eles viviam falando assim, poxa, eu tô aqui há 20 anos. É a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque você não tem a mentalidade empreendedora. Certo. Porque se ele tiver a mentalidade empreendedora, mesmo ele não querendo ser empreendedor, ali mesmo ele vai começar a se destacar, ele vai começar a trazer soluções, trazer ideias, começa a chamar a atenção do superior dele. Claro. O superior olha para ele e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa com você. Entendi. Porque eu vou perder você vai trabalhar em outro lugar, né? E o que acontece com os profissionais hoje é isso. O cara, ele não tem a mentalidade de empreendedorismo, ele vai pra rua e ele começa a bater cabeça. Entendi. E aí ele bate, e fala, cara, eu não aguento mais bater cabeça, minha cabeça tá doendo. E aí, então, que ele começa a ir atrás de aprender as coisas. Uhum. Por exemplo, eu iniciei com caça-vazamento em 2008. Correto. Eu abri empresa em 2013. Foram 5 anos ligando pro meu pai, quando eu precisava de nota. Ô pai, dá para tirar uma nota aí pela sua empresa? Entendi. Que não era todo serviço que precisava de nota. E eu pedia para ele. Um dia eu parei e falei, peraí, eu preciso ter a minha empresa. E ó, acredite, Juarez, foi abrir o CNPJ e não começa a aparecer serviço grande. Olha que legal. Serviço onde eu começo a ganhar dinheiro de verdade. Porque agora eu tenho o CNPJ, eu tenho... O cliente me liga, a empresa, a indústria, eles me ligam, eu sou formalizado, eu tenho tudo bonitinho. Então, as coisas vão se abrindo, né? E pelo que eu vi primeiro você testou o negócio, primeiro você validou o negócio para depois você colocar o CNPJ. Isso. E isso é a visão do empreendedor. Isso. Agora, aquela pessoa que não tem essa visão, primeiro ele vai achar a dificuldade de abrir o CNPJ, vai achar dificuldade em pôr um ponto físico. Agora o empreendedor não. Ele chuta a bola e vai correndo atrás. E vai ajeitando. Chegou, é isso? Validou? Validou. É o que eu quero, é o que eu quero. Ele abre o CNPJ e é sucesso. Mas eu entendo isso, sabe? Por exemplo, meu primeiro funcionário não foi registrado. Entendi. Meus 3 primeiros não foram registrados. Aí um deles saiu processo trabalhista. Nossa. Aí você fala, opa, peraí. Esse negócio aqui, o buraco é mais embaixo. Só que, por que não era registrado? Porque eu achava que eu não ia ter condições de pagar o salário dele no final do mês. Porque além do salário, eu tenho os encargos, Sim. eu tenho as férias, eu tenho o 13º. Se eu te demitir, eu tenho 40% de multa lá sobre o seu fundo de garantia. Correto. Então, a carga tributária ela é muito pesada. E qual que é o problema? A gente acha que não vai dar para pagar. Entendi. É a mesma história do cliente que a gente acha que o cliente não vai pagar, Sim. porque ele acha que tá caro, porque ele tá sempre falando tá caro, tá caro. Isso não, meu amigo, se acostuma com essa palavra aí, tá caro. Entendi. Se acostuma, aceita que dói menos. Porque é a mesma história do funcionário registrado. Se você ficar achando que não vai dar para registrar, porque você não vai conseguir pagar, você não vai conseguir pagar. Sim. Pô,
eu registrei e eu paguei até hoje. Até hoje eu pago. Todo mundo paga os encargos, pago todos os direitos bonitinho. Não faltou nada para a empresa. Pelo contrário, a empresa cresceu e prosperou. Né? Então, a gente tem que tirar essas objeções, né? Mas a gente tem que bater cabeça, Juarez, não tem jeito. Michael, o que eu vejo que muitas das vezes pode até ser um bloqueio que a pessoa tem, né? Um exemplo assim dela pegar e falar, eu vou ser um empreendedor, eu vou ter que pagar os impostos, vou ter que pagar isso e aquilo, e muitas das vezes ela deixa de concluir um projeto por medo. Isso. Certo? E eu vejo uma coisa muito comum com pessoas que eu converso, que ela se põe em lugar do cliente da hora do orçamento. Eu não vou mandar o orçamento do celular da maçã porque ele vai achar caro. Mas muitas das vezes o que é caro para mim não é caro para o Michael. Exato. Você entendeu? Então tem que quebrar esse estigma de que você se põe ao lugar do cliente. Você não conhece a vida dele, você não sabe a vida financeira dele, porque quando ele vai fechar com você, ele parece como pobre, mas você vê que ele não é. Ele sabe valorizar o produto, só que o vendedor não vê isso. Você me fez lembrar, recentemente eu estava conversando sobre propaganda com uma pessoa, e aí eu peguei, e aí eu estava dando exemplo de publicidade, que é da Apple, da Nike. E ele me devolve assim, ele falou, olha, mas a pessoa ela compra um Apple por status. E eu rebati, eu falei, não é por status. Você pode comprar por status, eu não. Entendi. Eu tenho um Apple. Por que eu tenho um Apple? Não é por status, é porque ele é funcional. Entendi. Ele é muito fácil de mexer. Então, eu consigo me achar na tela, para mim é tudo muito intuitivo. Entendi. Além de ser um bom aparelho, ele é intuitivo para mim, ele é prático. Então, eu não vejo status nele, eu vejo como algo que serve para mim, né? Para o meu jeito de trabalhar, para as minhas necessidades. Então, é igual você falou, tem que tirar esse bloqueio. O que é caro para você, pode não ser caro para mim. Sim. O cliente, né, como diz aí o Edu Prado, ele costuma dizer assim, o cliente ele compra pelas razões dele, não pelas suas. Certo. Né? Então, se preocupa em agregar valor, se preocupa em falar do seu produto, se preocupa em conhecer os diferenciais, não é só as características, porque característica não me interessa. Sim. O que me interessa é o diferencial, o que isso vai trazer de mudança para mim como solução. E aí sim, esquece o tá caro, esquece o restante, tira esses bloqueios. E isso é muito difícil de fazer isso eu tenho que confessar. Como é que eu resolvo isso? Vai em frente. Entendi. Eu tenho medo de dirigir. Como é que eu resolvo? Pega o carro e vai dirigir. Sim. Né? Eu tirei a carta, eu não consigo andar na avenida. Vai lá, pega um cujo habilitado e vai dirigir na avenida. Entendi. Senão você não vai conseguir. Porque eu vejo um exemplo assim, o empresário, vamos ver o exemplo Michael. Quando você foi criar o Elastimper, você via que tinha uma série de benefícios, porém tinha custos altos, que o produto, o Lactex, é um produto caro. Se você fosse pensar pela cabeça do cliente, você não ia olhar o benefício que ia levar para o cliente, correto? Exato. E você ia parar por ali, não ia trazer esse produto para o mercado. Exatamente. E aí que a gente tem que saber mostrar o diferencial. Olha, esse produto aqui, ele na etiqueta tá te mostrando um valor maior. Sim. Porém, esse segundo produto, você vai reaplicar esse produto daqui a um tempo. Correto. Daqui 6 meses, daqui 1 ano. Ele não vai resolver o teu problema. Então você vai comprar isso aqui de novo. Então você soma isso aqui e vai multiplicar por 2. Aí você não resolveu. Vai multiplicar por 3. Sim. E por 4. Então, esse negócio de olhar a etiqueta é um erro, né? Sim. Então, será que isso aqui resolve? Eu lembro quando eu lancei o Elastimper, eu fui em alguns depósitos para oferecer o produto. Falei, olha, vem cá, eu tô com um produto assim, eu uso nas minhas obras, eu tô lançando produto no mercado. O que você acha? Olha, isso aqui não vai vender, porque o produto é muito caro. Nossa. Ele é 2, 3 vezes mais caro do que esse cara que está aqui na minha prateleira. Eu falei, então, mas esse que está na sua prateleira não resolve. E aí o cliente vai recomprar o produto. O meu produto resolve. Então ele é mais barato do que esse daí que está na sua prateleira.
Só que daí você vê o lado do comerciante, né? Se eu vou na sua loja e compro uma vez, você quer que eu volte lá para comprar de novo. Se de repente eu falo para você que esse cliente não vai voltar, talvez não seja tão atrativo, né? Sim. Mas daí que surge a loja virtual Elashimper, com venda pelo site, distribuição para o Brasil inteiro. Por quê? Porque nem sempre é tão atrativo assim para o camarada te vender algo que resolve, né? Muitas das vezes ele quer que você volte lá para poder comprar novamente. Certo. Michael, estamos chegando nos minutos finais e eu gostaria que você passasse para a gente como que é o comportamento, como que a pessoa tem que seguir para ter uma mentalidade igual o Michael tem, que saiu de um impermeabilizador, hoje é um líder de segmento de mercado, e para que esses impermeabilizadores que te acompanhem, pegar essa mesma linha de raciocínio. Você poderia dar uma dica para a gente? A gente falou agora sobre o medo, né? Sim. Eu acho que o medo é um dos maiores bloqueios que a gente tem, né? É o que trava a gente para tudo que a gente quer fazer, né? Imagina você tá numa estrada, seu carro fura o pneu e você tá lá trocando pneu. De repente você olha de longe, tem um carro vindo na sua direção. Se você ficar com medo, o que você vai fazer? Você vai travar. Certo. Você vai travar e você não vai nem para a direita nem para a esquerda, você não se joga no mato, você não se joga da ponte, você não vai para o outro lado da pista, você não faz nada. Você trava. E o que vai acontecer? Você vai morrer. Sim. Porque esse carro está vindo na sua direção e você por medo não fez nada. Então, eu vejo muitas das vezes as pessoas elas se bloqueando por conta do medo. Só que eu também tenho medo. Eu sou uma pessoa como você. Eu tenho medo como todo mundo. Entendi. Tem coisa que... Poxa, você fica ali, 2 horas ali pensando, você fala, cara, eu não vou fazer esse negócio não. Sim. Eu demorei 5 anos para poder entender que eu tinha que registrar o meu colaborador e tinha que ignorar o medo de poder, no mês seguinte ou não, pagar o salário desse cara, pagar os encargos dele. Eu tive que enfrentar isso. Entendi. Né? Então... Primeira coisa, enfrente seu medo. Vai estar com medo? Vai com medo mesmo. Entendi. Bom, mas eu acho que não vai dar certo. Cara, esquece esse negócio aí. Vai pra cima. Se você acha que tem alguma coisa que pode não dar certo, então refaça seus cálculos, veja quais são as variáveis e se prepare para elas. Entendi. Porque pode ser que dê errado mesmo. Como muitas das coisas que a gente faz e dá errado. E a gente toma prejuízo e depois está lá se lamentando, mas levanta a cabeça e vai em frente. Nem tudo vai dar certo, infelizmente. Eu lembro no passado a gente tentou lançar o Elashimper sem utilização da tela. Era uma outra variação de fórmula que não precisava usar tela. Certo. À primeira vista o produto parecia ótimo. Isso aqui vai ser um sucesso, vamos arrebentar. Não deu certo. Olha para você ver. Entende? Então, o que eu fiz? Continua em frente. Dá um passo atrás e vamos trabalhar com a tela mesmo. Entende? Quem sabe amanhã ou depois a gente tem uma outra solução. Então, vai com medo, esquece as suas objeções. Se tem variáveis que pode dar errado no caminho, você refaz seus cálculos, se prepara para elas e vai em frente. E outra, anda pelo certo, né? Vamos andar pelo certo, vamos pensar no bem comum, nada de subir na cabeça dos outros, nada de dar jeitinho. Sim. É isso aí, cara. E pelo que eu vi aí, você não mexe em time que tá ganhando, né? Não tirasse a tela e a gente, ao mesmo tempo, a gente já tem que estar modernizando, né? Aí esse eu não concordo muito com esse ditado não, viu? Eu acho que time que tá ganhando, a gente mexe sim. Por exemplo, Nokia. Nokia era uma gigante. Entendi. A Nokia, quem é a Nokia hoje? Muita gente sequer conhece a marca Nokia. A Nokia era tão gigante quanto a Apple, quanto a Samsung. Dominava o mercado. Meu primeiro aparelho celular foi o Nokia. Né? Mas esses dias o CEO da Nokia ele deu uma entrevista e ele falou por que a Nokia caiu tanto. Né? Hoje ela está no mercado, mas com muita dificuldade. Certo. E ele falou assim, olha, na época estava tudo bem. Os funcionários estavam muito felizes. Todo mundo motivado. O caixa da empresa sempre no azul, crescendo, 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 crescendo.
Tava tudo bem. E o que eles fizeram? Nada. Entendi. Porque o time que tá ganhando não se mexe. Entendi. Foi um grande engano deles, né? E ele mesmo admite isso. Ele fala, olha, a gente se acomodou, tava tudo bem e a gente parou no tempo. Entendi. Então tem que ficar de olho, ficar esperto. Obrigado, Michael. Gostaria que você, antes da gente encerrar, você falasse sobre a sua playlist para as pessoas saberem onde buscar mais informação sobre Elastimer. Bom, se você tem dúvidas da aplicação do Elastimer, seja em laje, seja no telhado, na fachada, você vai lá no YouTube, você coloca lá Elastimer ou local vazamento. Você vai encontrar o nosso canal. Ou se você preferir, digitar direto lá na barra de endereço da internet, youtube.com.br/Elastimer. Você vai acessar o nosso canal e lá tem uma playlist chamada Faça Você Mesmo. Ali é um tutorial bem didático, direto e esclarecedor sobre o passo a passo da aplicação. Michael, eu estou com dúvida, eu vi a sua playlist, mas eu ainda não sei como fazer, eu estou com alguma dúvida aqui. Você pode entrar em contato com a gente. Se você quer engajar na área da impermeabilização, você quer se tornar um profissional na área da impermeabilização, essa playlist também ela é muito bem-vinda. Então você acessa lá, vê todos os vídeos e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo e eu estou aqui para auxiliar vocês. Michel, quem está nos assistindo e quer comprar o produto, como que ele faz? Para comprar o produto, muito simples, você vai entrar no site elastimper.ind.br, IND, a abreviação de indústria. Entra lá no site, lá você tem a nossa loja virtual, você faz a compra com total comodidade, conforto, recebe o produto aí na sua casa. Nós despachamos para o Brasil inteiro, não só para o Brasil, mas estamos agora enviando para o Paraguai também. Olha, fechamos um novo cliente lá no Paraguai. Em breve, meus amigos, eu estarei por aí dando treinamento para vocês também, para profissionais da área lá da região. Que legal. E é isso aí, a gente manda para todo mundo. Michael, tem alguma coisa que você queira falar que eu esqueci de falar? Porque a gente sempre vai se empolgando, aquela conversa gostosa. Sim. Pode ficar à vontade. Eu até vou até aproveitar o gancho aqui, né? A gente fala muito da questão de que é tudo a mesma coisa, né? Fiz uma reunião com os representantes lá de Portugal e eles falaram assim, Michel, que a gente tem uma objeção muito grande porque o pessoal aqui tem entrado muito produto para cá e não tá dando certo. Entendi. Ninguém mais acredita nessas manta líquida, borracha líquida, porque tudo dá problema. E eu falei, olha, mas não é tudo a mesma coisa. Entendi. Né? E aí, então, eles queriam saber como que eles argumentariam a diferença do Elastimer para os demais. Então eu fiz uma reunião com eles, apresentando os diferenciais, e eles se animaram. Eles viram que eles tinham algo diferente para trabalhar, algo que realmente vai resolver. Sim. Então, nem tudo é a mesma coisa, tá, pessoal? Dê uma oportunidade para vocês poderem conhecer novos produtos, para vocês conhecerem novos profissionais. De repente, se o profissional A ou B não te atendeu, o C com certeza vai resolver o teu problema. Sim. Né? Então, se permitam conhecer e tenho certeza aí que vocês vão entender por que do slogan Elastimer resolve para você. Obrigado, meu amigo. Sempre é uma grande honra você aqui. É uma aula e eu recomendo o Elastimer porque eu uso e assino embaixo porque o produto é excelente. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora e espero vocês todas as quarta-feiras às 20 horas.